Pessoal, Atlético 2, Internacional 1, uma vitória do Atlético. O Atlético era o favorito para o jogo, mas é claro que a construção do resultado foi bem diferente, talvez, do que se imaginava. O Atlético começa o jogo já vivendo uma dificuldade, né? O Madison, na primeira vez que chega na bola, ele já sente a virilha e sai. E com 10 minutos, o Vitor Roque leva uma porrada do Nico Hernandes e preocupa, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não havia uma confirmação, um posicionamento sobre a lesão do Vitor Roque. O certo é que foi uma lesão pesada, que o Atlético certamente, o Vitor também, e o torcedor mais ainda, torce para que tenha sido apenas o susto da pancada e que não tenha afetado mais a parte de ligamentos do tornozelo esquerdo do Vitor Roque. Uma falta dessa é falta para cartão vermelho, mas o árbitro não fez isso com o Nico Hernandes. A arbitragem, por sinal, muito fraca e que usava o cartão amarelo como muleta para fazer a tentativa de controle do jogo. Mas não foi assim, o jogo foi muito faltoso. O Inter, em especial no primeiro tempo, fez muitas faltas duras, bem, tirando, inclusive, o melhor jogador do Atlético do jogo. O Atlético sai na frente, consegue abrir o placar, uma construção passando basicamente pelo Fernandinho e pelo Eric. O Fernandinho ganha por cima, o Eric domina e faz o gol. Foi um belo gol do Eric abrindo o placar, mas o Inter rapidamente assume o controle do jogo. No primeiro tempo, o Atlético tinha aquele 4-2-3-1. É interessante que mesmo nessa tipo de situação, o Wesley não monta aquele 4-1-4-1 que funcionou tão bem no Atlético e que até em momentos do jogo do Flamengo foi visto. Tanto que o Atlético fez um excelente jogo contra o Flamengo. Hoje já foi um jogo mais irregular. E o Atlético sai em vantagem, mas num dado momento o Atlético perde a mão do jogo. E aí o Inter chega ao empate também num belo gol do Carlos de Pena, um chute seco, né? E um chute marcado, pressionado, porque já tinha dividido em cima dele, mas ele acerta um belo chute e vence o Léo Link, que só foi vencido nessa, porque pelo menos 3 defesas espetaculares o goleiro do Atlético fez, uma de puro reflexo numa cabeçada do Luiz Adriano e uma outra na chegada do Luca que, olha, ia ser uma confusão se a bola entrasse, porque o lance era ajustado. E aí o Atlético termina o primeiro tempo com dificuldades. Volta para a segunda etapa sem alterações, porque afinal o Wesley já tinha feito com duas interrupções da partida no primeiro tempo, e vai para o segundo tempo, dá uma melhorada, começa a marcar um pouco mais à frente, mas era muito espaçado, as peças não estavam próximas. Se você lembrar, os melhores momentos do Atlético contra o Flamengo foram quando o Zapelli e Vitor Bueno se aproximaram. E se você for ver no segundo tempo, 2 lances isso acontece. Numa, a tabela do Zapelli com o Vitor deixa o Vitor muito perto do gol, e na outra, a tabela entre os dois, o Zapelli faz um drible muito bonito no Depena e chuta, mas acaba chutando errado. O Wesley Carvalho opta por colocar Cuejo e Alex Santana e naquele número de jogadores que estava no banco. Já com Bruno Pérez e Pablo tendo entrado, não tinha muito caminho para o Wesley se não fosse colocar o Alex e o Cuejo. A ideia era espetar 3 atacantes, movimentar esse time para evitar que o Inter, que já estava naquele momento com 8 titulares, tomasse de novo conta do jogo. E aí o Atlético foi chegando aos poucos, não com aquela fluidez que a gente viu, por exemplo, no jogo do Flamengo, mas aí é importante lembrar, tem também uma questão do adversário. O Atlético foi brilhante contra o Flamengo, mas o Flamengo ajuda não marcando. O Inter, ao contrário, é um time já de mais pegada e o Atlético acabou naturalmente tendo mais dificuldades. Mas consegue 2 bolas na trave, uma com o Thiago, uma com o Canóbio e depois o gol com o Alex Santana. Impressionante como o Alex Santana é decisivo para o Atlético. Mais um gol de definição de placar do Alex Santana, se não me engano, é o 8º que ele faz nessas condições. 7º ou 8º que ele faz nessas condições. O gol de resolução do jogo, aquele gol que muda a história da partida. E foi mais uma vez isso que aconteceu. O Atlético entra no G6, uma posição importante dentro de um contexto bem equilibrado, onde está todo mundo ali na briga e muita coisa pode acontecer. Por exemplo, o Fortaleza entrou já na parte da briga e o Atlético Mineiro também pode entrar caso vença o Cuiabá. Portanto, é um momento muito importante para vencer e o Atlético venceu. Agora, mais 10 dias para se preparar para o Clássico,
Um Atlético que agora olha para a temporada com foco no Brasileirão e vem com 10 jogos de invencibilidade. Por mais que a gente possa dizer que a atuação do time em alguns momentos não foi boa, mas o Atlético conquistou 20 dos últimos 30 pontos. É campanha de quem vai para a Libertadores. Um abraço.